Olá, meus amores, bom dia, tudo bem? Espero que vocês estejam todos bem, a Pô também está bem, graças a Deus. E na aula de hoje nós vamos continuar falando aí sobre música, então vamos lá. Então a gente está no grupo 8, né? Instrumentos musicais. Vamos conhecer alguns tipos de instrumentos musicais. Como vimos, a voz, as mãos e os pés podem emitir sons ao mesmo tempo, em harmonia. Além de produzir sons com o corpo, também vimos que os seres humanos, há muito tempo, vêm criando instrumentos musicais com a mesma intenção. Os primeiros instrumentos desenvolvidos foram os de percussão e os de sopro. Depois vieram os de corda e os teclados e, finalmente, os eletrônicos. Então, aqui, né, são os instrumentos de percussão que nós, né, podemos bater tanto com as mãos como com a baqueta, que é aquela madeirinha, né, que faz o som. Então, são mais utilizados para produzir o ritmo da música. Alguns são tocados com as mãos e outros com a baqueta. São as baterias, o xilofone, o atabaque, músicos tocando instrumentos e desfilando na rua, né? Tem aí algumas imagens, o tamborim e o pandeiro. O pandeiro a gente bate com as próprias mãos, né? A baqueta é uma pequena vara, né, usada para tocar instrumentos musicais. A bateria é um conjunto de diversos instrumentos de percussão. Pode ser tocada por um único instrumento ou por vários, como é o caso da bateria de uma escola de samba, por exemplo, né, que são várias pessoas tocando vários instrumentos de percussão. Depois nós temos também o instrumento de sopro. São aqueles que, quando soprado, produzem sons. Esses instrumentos são constituídos de um tubo longo ou curto. A maioria deles tem buraco ou botões no tubo, os quais, quando tapados ou apertados, produzem tons diferentes. Então, nós temos a flauta, nós temos a tuba, nós temos a trompa, a clarinete, o trombete, o trombone e o oboé. Então, nesse grupo de instrumentos, o som é produzido por meio da vibração das cordas. Os instrumentos de corda, assim como os de sopro, são mais usados para a execução da melodia. Alguns são tocados com arco e outros com os dedos e outros com a palheta. Então, depende aí do artista, do que ele quer utilizar para facilitar aí na sua canção. Então, nós temos o violão, o violino, o violoncelo, o contrabaixo, a viola, o bandolim, né, e o banjo. E instrumentos de teclas. Há ainda os instrumentos de teclas. Observe as imagens. Então, nós temos aí o órgão, o acordeão, o piano de armário e o piano de cauda. Então, vocês conheceram aí, estão conhecendo alguns instrumentos. E aqui nós temos instrumentos eletrônicos. São aqueles que o som é produzido e amplificado por meio da eletricidade. Nós temos o piano eletrônico e a guitarra. Cada instrumento musical de percussão, sopro, corda, teclas e eletrônicos, tem sonoridades características e se chama de timbre. É pelo timbre que podemos identificar qual instrumento está sendo tocado. Alguns instrumentos musicais eletrônicos são capazes de produzir timbre parecido com o de diversos outros instrumentos, como o teclado, por exemplo, né? Você pode colocar ali, né, o som que você quer, usa ali o timbre. A gente escuta e acha até que é outro instrumento que está sendo tocado, e não é só o teclado eletrônico que produz outros tipos de sons. Para tocar uma música, não precisamos utilizar apenas instrumentos musicais tradicionais, como os que vimos até agora. À maneira de alguns músicos, podemos inventar instrumentos musicais com objetos e sucatas. Por exemplo, latas, garrafas, tubos e bacias, como faz o instrumentista Hermeto Pascoal. Ou mesmo usar nosso corpo, como era costume de Naná Vasconcelos, músico que já faleceu. Então tá aí dois artistas, no caso um instrumentista, Hermeto, que é este aqui, e Naná Vasconcelos, que usava o próprio corpo aí para produzir os seus sons. E agora vem a atividade que vocês vão realizar. Há muito tempo, o homem vem criando instrumentos musicais, que se dividem em 4 tipos: os de percussão, os de sopro, os de corda e os de tecla. Há também os instrumentos eletrônicos.
Procure no quadro de letras as palavras para completar as frases da próxima página. Então, vocês vão procurar aí as palavras dos instrumentos que estão aí, né? E aí vocês vão procurar aí, são 11 instrumentos musicais que vocês vão procurar aí nesse caça-palavras para poder completar as frases seguintes. Então, vocês vão ler essas frases e vão completar com os instrumentos que vocês encontraram. Então, os instrumentos que são tocados com o batimento das mãos ou de uma baqueta são os instrumentos do grupo D. No caso aí, a letra A é percussão. E aí vocês vão procurar a palavra lá no caça-palavra. Eu acho que talvez seria mais interessante até vocês tentarem responder primeiro aqui para depois achar lá as palavras no caça-palavra. E nessa número 2, na coluna da esquerda, há vários instrumentos musicais. Classifique-os como instrumentos de percussão, sopro, corda ou teclas. Ligue as palavras correspondentes, depois pinte as ilustrações. Como foi isso a aula de hoje? Nós aprendemos aí sobre os instrumentos musicais. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo no coração e até a próxima aula.